Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus, ou a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, como você preferir. Enfim, nós estamos aqui nesse domingo maravilhoso, domingo abençoado, para trazer uma mensagem sobre a tua vida. E eu quero trazer uma mensagem, reflexão, de ensino. Que nós precisamos compreender melhor a palavra do Senhor. Surgiu nos últimos dias alguns discípulos me perguntando, questionamento sobre qual a forma correta de saudar os irmãos ou de saudar as pessoas. E alguns falam, pastor, a forma correta é a paz do Senhor, a forma correta é a graça e a paz. Qual é a forma correta, pastor? Surgiu também muitos questionamentos nas redes sociais sobre isto. E eu estou aqui como pastor de uma igreja evangélica e também como teólogo. Eu estou aqui para falar para você, explicar para você que não existe uma regra, que não existe uma forma errada. A forma errada seria você não saudar os seus irmãos, mas ou que você saude com a graça e a paz, ou com a paz do Senhor. De todas as formas está correto, das duas maneiras está correto, porque nós não podemos fazer disto uma regra dentro da igreja. Claro que você, pastor de uma igreja, líder de uma igreja, tem a sua doutrina, e da forma que a sua igreja saudar os irmãos, você pode ensinar os seus discípulos, mas você não pode colocar na cabeça deles que a forma correta é a forma que você está falando, ou seja, a paz ou a graça e a paz, porque as duas formas estão corretas. Se tem uma igreja que fala a paz do Senhor, se a igreja B fala a graça e a paz, a igreja Y fala a paz do Senhor, as duas igrejas estão corretas. Isso não é uma regra de direito, porque das duas formas está na Bíblia. Deus deixou na Bíblia das duas formas, Jesus deixou das duas formas. Eu quero iniciar falando para você o significado da palavra paz. O significado da palavra paz, segundo o dicionário bíblico da Bíblia Almeida, a paz, a tradução do hebraico significa shalom, que não significa apenas ausência de guerra, de inimigos, ou brigas, inimizades, mas inclui também tranquilidade, de segurança, saúde, prosperidade e bem-estar material e espiritual para todos, para todos. E uma referência que eu quero colocar para você, que está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Jesus diz assim, novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Naquele momento, Jesus estava liberando paz sobre os discípulos. Naquele momento, Jesus estava liberando a paz sobre cada discípulo. Naquele momento, Jesus estava liberando não só a paz de não haver guerra, não só a paz de tranquilidade, mas Ele estava liberando para que eles pudessem vencer, para que eles pudessem estar com uma palavra abençoada sobre a vida deles. Era um ato profético. Jesus ali iria, já depois daquilo, Jesus iria subir aos céus para ficar ao lado do Pai. Mas antes Ele liberou a paz, seja convosco. Olha a intensidade, foi o próprio Jesus após ressuscitar, após estar na terra. Ele permaneceu 40 dias na terra após ressuscitar dentre os mortos. E o que Ele falou para seu discípulo, a primeira palavra que Ele libera para o seu discípulo quando Ele aparece é a paz seja convosco. Então nós precisamos entender, pastores, líderes, discípulos, você que é seguidor, você que é evangélico, não se deixe enganar se algum líder, algum pastor chegar e você fala assim, não, tudo bem pastor, mas isso é a doutrina da igreja e não uma regra. E nós devemos saudar os nossos irmãos da maneira que nós nos sentimos bem.
da maneira que eles se sentirem bem. E das duas maneiras, particularmente, eu saldo os discípulos, as pessoas, tanto com a paz do Senhor, como com a graça e a paz, shalom. Eu acho, na verdade, bonito, muito bonita essa palavra, liberar paz. Né? E outra passagem que nós vamos ver, né? Que não foi Jesus, né? Mas que está no livro dos Salmos, capítulo 30. Salmos, capítulo 30, na verdade, capítulo 29, versículo 11, diz assim, Salmos 29, 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Olha, outra passagem que nos mostra que a paz, ela vem acarretada de bênção, de proteção, de força, de sabedoria. É uma palavra que é liberada de gratidão, uma palavra que é liberada para fortalecer, uma palavra que é liberada para dar sustento. Então você diz assim, mas pastor, mas há outras passagens na Bíblia que falam a graça e a paz? Sim, sim. Eu quero mostrar para você. Eu quero mostrar para você em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está liberando sobre a igreja: a vocês graça e paz da paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, para você ver como das duas formas está correta, e várias outras passagens, no mesmo 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo ele continua dizendo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Já muda um pouco o contexto, mas significa a mesma coisa, é o mesmo significado. Mas o que nós estamos vendo, o que está acontecendo nos últimos tempos, nos últimos dias, é as pessoas ficarem com tanta dúvida que já não tem mais essa vontade de saudar o irmão desta forma. Não tem mais. Jesus falou em outro evangelho, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 5. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: a paz está a esta casa. Se houver alguém ali, um homem de paz, a paz de vocês pousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Preste atenção como Jesus ele se expressa novamente: a paz seja com vocês. A paz seja com vocês. Quero deixar bem claro, a palavra ela não pode ser distorcida. A doutrina da nossa igreja, da minha igreja, da sua igreja, não pode contradizer a palavra de Deus. A doutrina ela não pode ir contra princípios. A doutrina ela não pode ir contra a palavra de Deus. Talvez você esteja dizendo assim: esse pastor está querendo confundir a minha mente. Ele está querendo, esse pastor ele é tradicional. Não, não sou pastor tradicional, não sou pastor. Não é nada disso. Eu sou pastor avivado, eu gosto de uma igreja avivada, mas eu não julgo a igreja, a forma que as outras igrejas trabalham, porque para mim, quanto mais igreja nós tivermos, menos crime teremos no nosso país, nas nossas nações, mais pessoas alcançaremos para o reino de Deus, mais pessoas serão alcançadas, mais pessoas vão estar ouvindo a palavra. O que nós não concordamos é a distorção da palavra, a distorção do evangelho. Mas porque eu causei uma doutrina na minha igreja, tem que ser uma regra. Não pode ser regra. Meu príncipe, minha princesa, não pode ser regra. Não pode, não deve existir a regra dentro da igreja. Sabe o que nós devemos implantar nas igrejas? Menos regra, mais amor. Menos regra e mais amor. Mais amor e menos regras.
Nós precisamos voltar para o Evangelho verdadeiro. Nós precisamos nos voltar para o Evangelho, o qual o Senhor quer que nós venhamos ensinar, ao qual o Senhor quer que nós ensinemos. Porque não adianta nós fugirmos disso, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda Tessalonicenses, na verdade, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, assim, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi testemunho dado em seu próprio tempo. Preste atenção, há um só Deus, um só mediador. A igreja, há várias denominações, várias placas, mas a Bíblia, este livro sagrado, é um só. É um só. Eu que peço para você nessa manhã, só viva o Evangelho, não distorça o Evangelho, não distorça o Evangelho. Eu quero desejar um excelente domingo a todos vocês, eu quero desejar um dia abençoado e falar para você, tenha mais conhecimento da palavra, amém? Mas, acima de tudo, eu quero deixar isso para o seu coração. Respeite o seu líder, o seu pastor, a doutrina da sua igreja. Se submeta, porque você se submetendo ao seu pastor, ao seu líder, você não estará se submetendo ao homem, você está se submetendo a Deus. Se submeta e seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Olha, eu quero finalizar no Evangelho de João, onde nós iniciamos. Quero finalizar lá, no Evangelho de João, no capítulo 20, e versículo 21. Jesus novamente disse, a paz seja com vocês. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Nessa manhã, o desejo do Senhor Jesus é que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre você novamente. Talvez você esteja algum tempo sem orar em línguas. Talvez você esteja algum tempo sem a presença do Espírito Santo, sem sentir aquela presença. Talvez você diga assim, pastor, parece que o senhor espiritualiza tudo. Não espiritualizo tudo, porque o homem não pode espiritualizar. Mas eu sei que existe o mundo espiritual. Eu sei que o mundo espiritual é tão real quanto o físico. E que o Senhor Jesus, Ele está querendo que nós venhamos voltar a ter a presença do Espírito Santo. Igreja brasileira, é tempo de despertar. É tempo de guerrear. É tempo de se levantar e marchar para defender as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus abençoe você. Um excelente domingo. E que o nosso Pai, Deus, e o Espírito Santo, e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. E que a graça e a paz, ou a paz do Senhor, ou Shalom, esteja contigo. Deus abençoe. Bom dia.